Fala pessoal, então naquele esquema, né, o vídeo estava pronto, editado, mas aí surgiram algumas outras coisas aqui pra gente falar, então vai naquele esqueminha, a gente fala aqui um pouco sobre isso e depois vem o vídeo editado completo. Seguinte, primeira informação, Ezequiel não vai ficar no Botafogo em 2020, tá bom? Já falava aqui em alguns vídeos da possibilidade que era remota dele ficar no Botafogo, da situação em que eu não via muitas possibilidades dele ficar, isso daí era uma informação que já rodava um pouco nos bastidores. O Ezequiel foi emprestado para um clube do Japão, um clube de Hiroshima, lá no Japão, da primeira divisão japonesa. O Botafogo deve receber alguma quantia, um valor por esse empréstimo. E o que acontece? Quando ele chegou ao Cruzeiro, quando ele foi emprestado ao Cruzeiro, aí uma informação que eu agora estava debatendo aqui no WhatsApp com o Wellington Arruda. O Cruzeiro quintuplicou o salário do jogador, né? Ficou 5 vezes maior do que o que ele receberia no Botafogo. Não teria condições do Botafogo pagar essa situação. Então, eu acho uma pena porque, na minha visão, seria muito eficaz o Ezequiel para o Botafogo nessa reta inicial. E a segunda informação, mais lamentável ainda, o Botafogo vendendo o zagueiro Pimenta para o mundo árabe por $400 mil, aproximadamente aí R$1.600.000, por 70% dos direitos econômicos do jogador, o zagueiro Pimenta, né, capitão da base, né, cotado para seleções de base. Outro jogador, assim como o Glauber, que não chegou a atuar no profissional e já foi vendido para o mundo árabe. Uma pena o Botafogo tendo que vender o almoço para pagar a janta e também se desfazendo de outra prata da casa, que é o Ezequiel. O Botafogo deixando sempre de valorizar os seus ativos por conta da grave crise financeira que atravessa. Uma coisa vai puxando a outra e, sinceramente, não tem muito o que fazer. Mais informações ali no vídeo seguinte que vocês vão ver e também sobre o vídeo que eu vou colocar aí à noite. Valeu, um abraço. Uma ótima véspera de Natal para você que se liga aqui no canal Daniel Brown Oficial. Eu sou Daniel Brown e o presente vocês já me deram, galera. De ontem para hoje, né, acordei, batemos 18 mil inscritos. Lembrando que ontem, exatamente nesse horário, éramos 17.600, 17.500 na verdade, né? E há 2, 3 dias atrás éramos 17 mil. Vocês me ajudaram muito a bater essa marca. Então chegou aqui, cara, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o teu like para divulgação e também comenta o teu nome, a cidade de onde você está falando e a sua pergunta, que você quer que eu responda aqui nos vídeos, que à noite eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Nesse momento eu vou falar aqui só a rapaziada que vai ganhar os salves aqui, ganhar os abraços, né? O Astério Tanak é o primeiro, meu vizinho aqui da Barra, o Tanak é muito gente boa, o Pedro Henrique de Vitória, o Rodrigo Silva de Belo Horizonte, o Vinícius de Duque de Caxias, o Eric Moraes de Santarém e o Jackson Vitor de Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro. Estão dados aí os abraços para vocês, rapaziada. Uma ótima véspera de Natal, um feliz Natal para você, para sua família, né? Então, já que você vai ficar de bobeira hoje, tranquilão, já deve estar arrumando as paradas da ceia e tudo mais, vai dar uma descansada, vai comer, vai ficar o dia 25 inteiro em casa, provavelmente. Maratona aí com o canal Daniel Brown Oficial para você ficar ligado em tudo, não perder nenhuma novidade. Então é basicamente isso. Primeiro de tudo, me siga lá no Instagram, Brownifogo, estamos querendo chegar aos 40 mil. Para você que não sabe, eu sempre complemento com comentários e informações adicionais os stories do Instagram a respeito dos vídeos aqui no YouTube. É muito importante essa resenha lá nos stories, rapaziada. A galera me conhece muito por conta dessa plataforma. E outra coisa, me sigam no Relíquias Alvinegras, né? Confiram lá as camisas, se você quiser comprar a tua camisa de Natal, Ano Novo, que eu mesmo vou falar contigo no direct, tá acabando esse lote de coleções. Acabando não, né? A gente tá aí com um pouco mais de 100 produtos ainda. Seguinte, a primeira coisa que eu quero falar é em relação a Botafogo e capa, justamente pegando esse elo em relação às camisas. Né? Muito foi dito, né, que as camisas elas estavam demorando a serem lançadas, iam ser lançadas só em setembro e outubro, por conta da maior produção, uma produção melhor e uma leva melhor de camisas para serem feitas para o mercado. Falou-se aí sobre a camisa preta, que foi lançada só em novembro, dezembro, por conta desse mercado de Natal. Essa foi a informação que me foi passada, né, que a situação das camisas pretas do Botafogo com o escudo da regata, essa camisa ia ser lançada por conta para aproveitar a leva desse mercado de fim de ano do Botafogo. Aí a gente olha para as lojas, não tem nenhuma camisa. A gente vê só camisas P. A gente não tem nenhuma camisa do modelo novo, desse modelo que a gente está procurando aí,
que é essa camisa que foi feita para o modelo de Natal. A gente encontra poucos produtos nas lojas alternativas, sem ser nas lojas oficiais. Camisas femininas em muita falta, camisas de goleiro também não tem, que foram os grandes atrativos, os grandes diferenciais. Então, cara, sinceramente, primeiro de tudo, loja oficial do Botafogo, tá muito ruim isso, gente. Tá muito ruim, né? Não sei o que está acontecendo, né? Se é uma questão financeira, se é uma falta de entendimento, mas tá muito ruim a demanda para os torcedores que estão procurando as camisas do Botafogo. Quem ouve sou eu, né? A rapaziada vem no meu ouvido. E a capa também, sinceramente, cara, por mais que a grande falta seja na loja oficial do Botafogo, a capa também está deixando a desejar na distribuição para lojas alternativas, né? As lojas, digamos, terceirizadas, que também a produtividade está pouca. Então, sinceramente, cara, tem que melhorar isso. Tanto o Capa quanto o Botafogo tem que chegar a um consenso. A segunda situação aqui, gente, para eu me redimir, porque eu falei que eu não ia esquecer da edição e acabei nem colocando, né? Eu fiquei apontando aqui igual um maluco e não apareceu nenhuma imagem, tá, gente? Então vou colocar aqui a imagem. Léo Valência chegando no Colo-Colo, o novo reforço do Colo-Colo já foi apresentado, portanto o Botafogo não tem mais vínculo com esse jogador, é do Colo-Colo, um alívio enorme na folha salarial do Botafogo. O atleta chileno vai tentar recuperar o seu futebol lá na equipe, na tradicionalíssima equipe de Santiago, e sinceramente eu acho que ele pode sim reencontrar o seu futebol. Eu acho que foi bom para ele, foi bom para o Botafogo, talvez tenha sido bom para o Colo-Colo, então vida que segue. A outra situação é a respeito de Johan, né, que há muito tempo já há pedidos da torcida do Botafogo em relação a esse jogador. O jogador que já foi sondado algumas vezes, né, pelo menos no ano passado, pela diretoria do Botafogo, por esse ano também, né, nessa leva de jogadores, de bons jogadores que não são aproveitados no Palmeiras por conta, né, do elenco que é muito sucateado, tem muita gente, né, boa no Palmeiras que não é aproveitada, mas não aconteceu. E agora, né, a situação, o entrave, né, depois desse comitê notar que esse cara ainda poderia ser uma boa peça disponível, né? O próprio Rottenberg interagiu com a rapaziada lá no Twitter dizendo que iam sondar, mas é um jogador caro dentro daquilo que o Botafogo se propõe a pagar. Não sei exatamente quais são os valores, mas parece que não está muito em conta e ele pode parar no Atlético Mineiro. Essa informação que eu coletei com os parceiros lá de Minas, do GE, tanto do GE quanto das rádios lá de Minas Gerais, de que o Atlético Mineiro estaria próximo de contratar o Johan. Atlético que hoje tem um poder financeiro, tem um poder de fogo de mercado melhor do que o Botafogo. E vai provavelmente brigar por melhores coisas, tem melhores pretensões na temporada, pelo menos nesse início de temporada de 2020. Outra situação é a do meio atacante Caio Paulista, extremo, né, pelo lado direito, Caio Paulista canhoto, né, o jogador que provavelmente o Botafogo estaria procurando. O Botafogo não quis ir atrás, né, não buscou muitas alternativas para ir atrás do jogador. O Rottenberg chegou a dizer que ele ia parar no Internacional, mas no fundo, ele está indo para o Fluminense, de graça. Estava saindo do Avaí, o Botafogo poderia pegar o jogador, mas ele está indo para o Fluminense. O Fluminense foi mais rápido, o Botafogo preferiu não optar pelo jogador, né, que também é empresariado pelo Uran, né, mas se trouxe o Guilherme Santos, que é um refúgio, se trouxe o Juan Renato, que é uma incerteza, por que não trazer o Caio Paulista, que foi um jogador único, um dos poucos, que obteve destaque aí na equipe do Avaí, né, e poderia ser útil para a equipe. Eu acho que o Botafogo deu mole nessa. Outro assunto que eu acho importante aqui, gente, a reação da imprensa peruana sobre a contratação do Alexander Lecaros feita pelo Botafogo. Seguinte, né, e eu acho muito importante a gente dar uma olhada nisso, né, porque é de fato quem estava ali acompanhando o futebol do jogador, quem estava cobrindo o futebol do jogador, quem está ali no dia a dia do que era o futebol, né, a realidade desse jogador até o ano passado, até esse ano, né. Então, seguinte, eu não encontrei nem elogios tão brutais em relação a esse atleta, né, que é tratado por alguns como uma joia lá do futebol peruano, seleção olímpica e tudo mais, né, e também não encontrei nenhum motivo pra gente achar que o Botafogo tá se metendo, digamos, numa furada, que é um jogador péssimo, tudo mais, apesar dos números não serem dos mais animadores pelo fato dele ser um jogador de 20 anos. Né? Há pouquíssimo tempo ele era um jogador sub-20. Né? Então, mas se eu for destacar uma palavra, se eu for definir em uma palavra a reação da imprensa peruana, foi, digamos que uma surpresa.
Eu acho que foi surpreendente o Botafogo ter ido atrás desse atleta no Real Garcilaso, um atleta de 20 anos, novo, que ainda está em formação, ainda é um cara em transição para o futebol profissional em termos físicos, técnicos, táticos. Eu acho que impressionou a imprensa peruana, que não esperava isso. Se isso é bom ou ruim, a gente vai analisar mais para frente. Outra situação aqui que a gente fala é em relação a Felipe Viseu, e que, segundo o Wellington Arruda, nosso parceiro aqui do Seleção Alvinegra, pode ter um desfecho positivo para o Botafogo. Uma coisa que pode pesar muito nessa escolha entre Botafogo e Atlético Paranaense. O Atlético eu trouxe aqui no canal, que era o principal, digamos, concorrente do Botafogo nessa disputa, né, pelo atleta que hoje pertence à Udinese. O que acontece? A grande questão seria o cara, realmente o fato dele estar aí perto da família dele. O jogador foi revelado pelo Flamengo, o jogador que, assim, atuou nas categorias de base do Flamengo, é do Rio de Janeiro, poderia voltar a ficar ali próximo do lugar que ele nasceu, né? Então isso é uma parada importante, e dentro de um clube, né, que talvez no meio do ano tenha um patamar financeiro, técnico, administrativo um pouco mais vantajoso. Talvez o projeto também seja algo que agrade. O fato de que aqui, na minha visão, ele ia ser titular absoluto, dependendo da chegada dele, ele vai ser o titular, ele vai ser o camisa 9 do Botafogo. Ele vai ter liberdade para adaptação, para chegada, ele vai ter espaço. No Atlético Paranaense não, o Atlético Paranaense a concorrência já é mais pesada. Ele vai ter concorrência do Marco Ruben, jogador argentino, ele vai ter concorrência de outros atletas ali que atuam no setor ofensivo. A concorrência é bem disputada na equipe do Atlético. Além de que a gente não sabe nem quem vai ser o treinador do Atlético Paranaense. Isso pesa muito, né? Vamos dizer que o Viseu é contratado, chega um técnico que não quer aproveitá-lo. Não vejo necessidade de um jogador com essa característica. E aí? Acaba que vem uma transferência para o cara por água abaixo. A única situação é que eu acho que o Botafogo ele não pode extrapolar em termos financeiros no salário do atleta, né? Se a situação com o Johan, por exemplo, do Palmeiras, muito caro, né? Aí não vai pagar no Johan, que é um camisa 10, e vai pagar no Viseu, né, que é o centroavante. O centroavante defende muito desse jogador que é o meia de ligação, né? Então, sinceramente, eu acho que o Botafogo ele tem que pisar um pouco no freio se a situação salarial ela ficar um pouco mais salgada do que o normal. O Botafogo não pode cometer loucuras nesse momento, né? Até porque não é certeza de nada. Eu acho o Viseu um bom jogador. Eu acho que o Viseu vai ser muito produtivo para o Botafogo dentro daquilo que o Botafogo tem hoje de opções. É uma boa opção, mas a gente lembra que o ano de 2019 do Felipe Viseu não foi nada, digamos, positivo, né? Foi um ano em que ele marcou, se eu não me engano, 1 ou 2 gols, né, no Campeonato Gaúcho, e teve lesões, né? Ficou 6 meses parado por conta de lesões, e ainda vai ter essa readaptação do cara também. Outra situação em relação ao Luiz Fernando Santos. Luiz Fernando Santos deu outra declaração e, mais uma vez, centro de treinamento adiado. Agora ele fala Rádio Brasil, ele fala em meses de junho, julho, para ficarem prontos ali os campos que estão sendo construídos, tudo mais. Antes era para ficar pronto agora em janeiro. Depois começou a falar, aí falaram que ia ser em maio e abril. Depois junho e julho. A minha impressão é a seguinte, gente, ou eles estão enrolando todo mundo, ou nem eles sabem qual é o prazo. E aí eles vão soltando prazos para a imprensa, e a torcida fica completamente perdida. Alô, Botafogo, se comunique direito com a sua torcida dentro daquilo que importa. Outra coisa muito importante, o Zé Fogareiro colocou aqui, cara, né, um post do Zé Fogareiro de que um torcedor chegou em General Severiano para comprar uma camisa, para virar sócio, não tinha camisa, e o pessoal que faz o sócio estava de férias. Então, e aí, cara? Aí você que cobra a torcida do Botafogo, que é acomodada, você que me cobra os influenciadores, fala que a gente não quer fazer nada, e aí? O Botafogo ele se sabota, cara. O próprio Botafogo ele não se ajuda em termos de comunicação com a sua torcida, nos termos de construir praticamente um muro para colocar aí, para afastar o Botafogo, o botafoguense, daquilo que pode ajudar o clube, que é o sócio-torcedor. E disso ninguém fala, cara. Então é o que eu digo, gente. Sócio-torcedor, centro de treinamento, não adianta colocar o dinheiro na mão desses caras. Não adianta querer uma expectativa em relação a esses caras. Esses caras não vão fazer nada. Realmente as coisas só vão andar quando a gente tiver profissionais, né, à frente disso tudo. Pessoal, até o momento é isso que a gente tem para falar sobre essa situação da imprensa peruana, né, vendo com bons olhos essa chegada do Lecaros ao Botafogo, sobre a situação do Felipe Viseu, o Léo Valência no Chile,
a situação aí do CT, do sócio torcedor, das camisas da capa. Foi um resumão, digamos assim, de tudo que a gente tem para falar em relação a assuntos do Botafogo, e à noite tem mais. Se eu esqueci alguma coisa, peço de novo. Seu nome, a cidade de onde você está falando, a sua pergunta que eu vou responder aqui, se for interessante, claro, então vai do seu potencial. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade, ative as notificações, deixa o teu like, espalhe esse vídeo para geral e vamos ajudar aqui a gente a bater cada vez mais metas aqui em relação ao número de inscritos rumo a 20 mil. Eu quero chegar nessa marca com a tua ajuda. Um forte abraço, muito obrigado, Feliz Natal, um próspero ano novo, até a próxima, valeu!